Vamos de papo de política agora com Lívia Pessoa? Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar com você e com a nossa audiência. Lívia, sexta-feira passada era para ter sido o último dia de trabalho dos deputados da Assembleia Legislativa, né? Então. Mas já tinha uma certa previsão de que poderia ter uma sessão extra. Isso, Aline, como nós trouxemos na sexta-feira, inclusive com a fala do deputado Dr. Vinícius, houve um protocolo 2 dias depois que iniciou o recesso parlamentar sobre alguns textos, né, mais necessariamente 4, dentre eles questões econômicas que foram consequência da reforma tributária, do pacote de reforma fiscal que foi aprovado no Congresso e também no Senado também, e mais uma questão também de infraestrutura, que foi a rodovia ali dos Transcerrados, que é uma obra que tem a sua interferência com o agronegócio e também com a mobilidade entre os estados e entre os municípios que cortam esse bioma aqui no estado do Piauí e nos demais nordestinos. Então, tudo isso foi muito importante e houve ali a necessidade de interromper um pouquinho, de adiar um pouquinho as férias dos parlamentares. E o Elivaldo Barbosa foi conferir esse primeiro dia de recesso interrompido da Assembleia Legislativa. A segunda-feira foi movimentada na Assembleia Legislativa, já em recesso desde a semana passada. Mas a folga dos deputados foi suspensa, com mensagens do governo encaminhadas pessoalmente pelo secretário de Fazenda, Emílio Júnior. O governo do estado está mandando aí um projeto de lei, né, já para adequar a questão da emenda constitucional número 132, que é da reforma tributária, que lá já tem previsão da isenção dos produtos da cesta básica, né? Então a gente está mandando esse projeto aqui para a Alep, né, para que a gente já tenha essa previsão da isenção dos produtos da cesta básica no estado do Piauí. Emílio Júnior justifica a pressa do governo para aprovar as mensagens. Na reforma tributária, o fundo que a gente vai começar a fazer a divisão vai ser trabalhado pela média das arrecadações do Estado de 2019 a 2026. Então é muito importante para o Estado do Piauí ter uma arrecadação mais concisa daquilo que o Estado quer para ficar para esse fundo que vai ser administrado por 49 anos, entendeu? Então a gente também está adequando esse aumento da alíquota modal para adequar a emenda constitucional da reforma tributária. O líder do governo entrou no esforço concentrado para a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa. Aqui a gente está retirando esses impostos das cestas básicas para poder realmente a população que é mais vulnerável estar protegida e estamos discutindo alguma adequação para poder fazer uma reposição, até para se preparar, porque essa nova forma de distribuição de renda que vai ser a partir do imposto arrecadado pelo governo federal, que vai ser a partir de 2027, ele vai avaliar a média dos últimos 5 anos, né? Então, está sendo aprovada essa reforma tributária no governo federal e aqui no estado do Piauí também a gente tem que fazer algumas adequações para poder já nos anteciparmos e darmos condição de investimento futuro para o nosso estado. Após 3 horas de muita discussão interna, o presidente da Comissão Representativa do Recesso, que também é o presidente da Casa, Franzé Silva, anunciou a decisão, a retomada dos trabalhos para uma sessão extraordinária, que apreciará 4 matérias enviadas pelo governo e que precisam do aval do Parlamento do Estado. A comissão decidiu por recepcionar essas matérias e agora nós vamos levá-las para discussão junto aos outros deputados que não fazem parte da comissão e ver a discussão dentro das comissões e em plenário. Foi a última sessão, porém, bem cheia, né? Foi, Aline, existe toda uma conversa em torno dessas negociações, são pautas que são de interesse da bancada, então não deve ter nenhuma dificuldade, falta ainda alguns detalhes para analisar, mas ali foi concluído hoje esses direcionamentos em torno das quatro pautas, porque até essa é colocado que são decisões que são feitas anualmente. Se não fossem votadas esse ano, para o orçamento de 2025, não seriam iniciadas, não entrariam em consenso ainda em 2025, só em 2026. Então, por isso, a celeridade e essa urgência em aprovar. E provocou bastante descontentamento entre produtores do agronegócio do Piauí.
Com certeza, Aline, porque existe uma dificuldade em relação a justamente esse transporte, porque a ideia é que esse Transcerrado, ele cruze todos os estados, principalmente pelas regiões que têm o cerrado, né, por isso o nome, e que possam fazer esse transporte dos commodities que a gente tem aqui no nosso estado, como, por exemplo, a soja, em alguns locais o café, a carnaúba, então tudo isso são materiais de exportação. E através das rodovias que seriam ali revitalizadas e construídas por meio desse projeto, haveria uma expansão. Então, existe essa necessidade de ser o mais rápido, o quanto antes, porque só assim vai haver esse maior fluxo do comércio aqui no estado. Lívia, agora vamos para o Congresso Nacional, né, o deputado Átila Lira Filho, que é o relator da proposta que retira a volta do novo seguro DPVAT em 2025. E ele comentou a aprovação no Congresso Nacional, destacando a importância da negociação junto ao Ministério da Fazenda. O DPVAT ele foi extinto em 2021 pelo presidente Bolsonaro, foi encaminhado ano passado pelo governo do presidente Lula a volta do DPVAT, com o nome que seria SPVAT, que seria implementado a partir de 2025, ou seja, ele voltaria a ser cobrado pelos estados com o nome SPVAT a partir de janeiro de 2025. Ocorre que nós tivemos a oportunidade, nesse projeto de lei do Pacto Fiscal, revogar essa lei que foi aprovada ano passado, ou seja, revogando, acaba de vez a cobrança do seguro obrigatório a partir do ano que vem. Acho que todo mundo, todos os deputados, tanto da base do governo como da oposição, todo mundo ficou muito sensível e satisfeito, né, porque era um anseio da população. Nós sabemos de que como foi a reação da população ano passado, quando nós retomamos essa discussão e aprovamos a volta do DPVAT, então houve uma reação popular. Então, assim, quando a gente levou essa proposta, foi recebida com muita alegria, tanto pelos deputados da oposição como os deputados da base do governo. Então, foi assim, foi um momento importante, porque é uma forma de que o parlamento dá uma resposta para a população de tirar esse custo social desse seguro obrigatório. Algo que a gente, inclusive, tinha trazido aqui, né? O famoso DPVAT. O famoso DPVAT, o tributo, o imposto, a indenização que é concedida pelo Estado e que, numa visão macro, é uma economia grande, de fato. Existe ali uma grande relevância para as contas da União, mas que, olhando individualmente para cada motorista, não é um valor tão exorbitante, que era inclusive, pouco questionado, né? Se questiona mais o IPTU, o IPV. Eu sempre fico confuso, IPVA e IPTU. IPTU é de carro ou... IPVA. IPVA é de carro, IPTU é de casa, olha aí. E aí, se você tiver sua casa, você vai ver. Vai ter que pagar esse tributo. Então, existe toda essa negociação com a ideia de que haja uma mobilidade maior para o famoso arcabouço fiscal, que é esse equilíbrio de contas para o próximo ano e para haver ali uma folga maior para as pastas mais urgentes, como saúde e educação. Então, tudo isso vem sido colocado na balança, por isso, a exclusão dessa indenização que o Estado concede. Bom, Lívia, é um assunto quente do dia. O Tribunal de Contas do Piauí, o TCE, determinou hoje novo bloqueio das contas da Prefeitura de Teresina até o fim da gestão do prefeito Dr. Pessoa, estabelecendo um regime especial de pagamento sob supervisão da Corte, limitando as despesas obrigatórias. Um dos objetivos é garantir o pagamento dos servidores municipais. Inclusive, você fez aí destaque de alguns desses trechos. Vamos ouvir. 5 até 2028, representada pelo senhor Jeovar Barbosa de Carvalho Alencar, que é o vice-prefeito de Teresina eleito e diplomado, e também o coordenador da transição, com um pedido de medida cautelar contra o prefeito do município de Teresina, José Pessoa Leal, e a secretária de Finanças, Mônica Gardênia Brito Galvão. Ainda no documento é ressaltada a suspensão dos efeitos do decreto número 27.433, referente ao ano de 2024, o bloqueio imediato das contas municipais com regime especial de pagamentos intermediados pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Também com a adoção de medidas adicionais para assegurar o cumprimento do cronograma orçamentário original.
No requerimento citado, também ressalta-se que o bloqueio dos valores em questão não visa punir a gestão atual, mas assegurar que os servidores municipais, efetivos e comissionados, recebam seus salários em conformidade com as disposições legais e contratuais, evitando que o pagamento da folha pessoal seja comprometido por razões de interesse político ou gestão imprópria dos recursos públicos, bem como o cumprimento de obrigações legais e inadiáveis previamente aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Uma situação que foi aí bem acompanhada de perto pela equipe de transição. E o presidente do Tribunal de Contas do Piauí, né, o conselheiro Kennedy Barros, se manifestou sobre essa decisão, Lívia. Exato, Aline, que inclusive você vai ler agora a citação, porque eu não enxergo. Nós temos Vamos aí colocar aqui na tela, então? A fala dele. Olha, ele falou que o objetivo é garantir que os servidores não sejam prejudicados com o eventual atraso salarial. No caso, nova gestão teria que pagar dezembro e janeiro com a receita do primeiro mês do ano. E é isso que está sendo evitado a partir dessa medida. O conselheiro que já que estava em regime de plantão, ele mesmo fez essa determinação no TCE. Exato, Aline, teclando ali a tecla Zap, traduzindo para os telespectadores, essa medida do Tribunal de Contas do Estado, ela bloqueia as contas no sentido de contratos extemporâneos e também licitações que não estavam previstas no orçamento do município não podem ser feitos antes de passarem pelo TCE. Ou seja, aquelas medidas que seriam imediatas, aquelas licitações que não exigiriam uma liminar, elas têm que passar pelo TCE para promover ali uma garantia de que servidores municipais e também comissionados da Prefeitura Municipal de Teresina recebam esses pagamentos referentes aos meses de novembro e dezembro. Então, essa é a ideia. Inclusive, eu conversava com integrantes da equipe de transição, que inclusive foram os autores dessa liminar, e foi dito de que não há um prejuízo para o próximo ano. Inclusive, na verdade, protege essas contas do município para que não haja justamente o que o presidente trouxe, essa necessidade de fazer um reajuste e pagar os pagamentos antecedentes, né? Então, tudo isso é uma questão de priorizar os servidores e fazer com que não haja nenhum aperto desnecessário ou então não organizado, não esperado das contas do município. Lívia Pessoa, muitíssimo obrigada. A gente vai ficando por aqui antes do nosso recesso de Natal, né? Então, muito obrigada. Na quinta-feira estaremos de volta. Eu que agradeço, Aline. Um beijo a você, a quem está nos assistindo. Feliz Natal, véspera de Natal. Feliz Natal, Lívia.